Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Que prazer saber que você está com a gente aqui na Rádio UNAMA. Aliás, somos um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Sou o professor Mário Tito Almeida. A gente fica feliz sabendo que você está com a gente, levando e recebendo também informações. Você participa com a gente na 105.5, radio.unama.br e também aqui na live do Instagram. Estamos no @pglobalizando. A Nina está transmitindo a live para você. Você pode mandar sua mensagem, participar. Então, seja muito bem-vindo no nosso Instagram. Olha só, e você também participa do nosso programa acompanhando a gente. Eu não faço o programa sozinho. Comigo está a acadêmica do 8º semestre. Bom dia, Maiara Batalha. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, professor Samuel. Bom dia, caro ouvinte, para você que está acompanhando a gente em mais um sábado. Eu queria mandar um grande abraço para Bárbara Sordi, lá do Threads. É isso mesmo. Olha, quem acompanha a gente também pode participar na nossa live. Deixa eu falar do nosso time de locutoras. Também quem está com a gente, acadêmica do 2º semestre, Soraya Pinheiro. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, professor Samuel. E bom dia a todos aqui no estúdio. Quero também mandar um abraço para Péricles Muniz no Twitter. Muito bem, daqui a pouco a Giovana Palheta vai estar aqui com a gente e a gente sempre vai dizer que temas importantes passam aqui pelo Globalizando. Na semana passada nós falamos sobre a questão de Donald Trump, nos perguntamos, será que de fato está caindo a hegemonia dos Estados Unidos? Quem esteve com a gente foi a professora Maiane Bento e agora, hoje a gente vai dar uma continuidade na mesma discussão, só que agora a gente vai falar do outro lado. A gente vai se perguntar o seguinte, será que BRICS e Sul Global estão construindo uma nova ordem mundial? Olha, uma pergunta fundamental, um tema super importante para você participar. E como convidado, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio UNAMA o professor Samuel Spellman. Ele é doutor em Relações Internacionais pela PUC de Minas Gerais, ele possui graduação em Direito pela Universidade do Estado da Paraíba e em Relações Internacionais pela Uninter. Atualmente é coordenador das especializações em China Contemporânea e Mudanças Globais do Clima da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e também vice-diretor do Centro de Estudos Globais e China da PUC de Minas Gerais. Olha, que prazer lhe receber aqui nos estúdios da Rádio UNAMA, professor Samuel. Professor Mário Tito, prazer é todo meu. Olha, é uma satisfação estar aqui com você, com toda a equipe, né? E de fato agradecer muito o convite e espero poder contribuir aqui com a nossa audiência, né? Com certeza. E aí falar dessa perspectiva da China conduzindo um processo que talvez gere uma mudança sistêmica, né? Pois é, né? Eu acho que para isso a gente precisa conversar realmente sobre o que é o sistema internacional hoje. Perfeito. O sistema internacional que a gente está vendo aqui, o quê? Ele se coloca numa crise que vai ampliando. A gente, nos últimos anos, teve, depois do Covid, uma guerra na Ucrânia, um genocídio em Gaza, e agora a gente vê ebulições em pontos assim, sistêmicos, né? Então, Mário Tito, realmente é um negócio que vai se avolumando, né? Se a gente colocar aí a questão ambiental no meio, aí que a coisa começa a ter mais ebulição, né? Pois é, exatamente, né? Pra gente atingir aquelas metas de, no máximo, 2 graus Celsius daqui pro final do século, tem muita coisa a ser feita, né? Metas para 2030, metas para 2050. Então, como é que a gente dialoga com isso? Perfeitamente. Olha, essa é a nossa conversa de hoje no programa Globalizando. Mas você sabe, você está acostumado, né? Não é nem uma entrevista, é um bate-papo, porque pelo meio da nosso bate-papo vai ter uma viagem musical incrível, não é isso, Maiara Batalha? É isso mesmo, professor. Para você aí que não está acostumado, a gente tem um diferencial que é justamente a nossa playlist, né? E sempre fica passando por vários países, são várias músicas que vai depender do tema que a gente está falando, então é bem legal. E hoje não seria diferente, a playlist conta com músicas de países que compõem o BRICS+, e a gente já inicia com a Indonésia, né? Que acredita que sua entrada nos BRICS+, fortalece as relações Sul-Sul e contribui para uma ordem mundial mais equilibrada. E para representar a Indonésia, ouviremos agora Krakatau de Gemilang. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa. Olha, nós começamos com tudo, fomos logo lá para a Ásia, não é isso, Maiara? Exatamente, professor. Acabamos de passar pela Indonésia ouvindo Krakatau de Gemilang.
Os possíveis benefícios para a Indonésia são diversos e isso inclui a ampliação das relações com a China, o que pode impulsionar o avanço tecnológico e também a industrialização no país. Globalizando. Fique por dentro. Os BRICS buscam criar uma alternativa à ordem mundial dominada por países desenvolvidos e, dessa forma, ampliar a autonomia do sul global por meio de cooperação e instituições próprias, como o Banco de Desenvolvimento. Assim, representa uma oportunidade de reduzir a dependência dos organismos como o FMI e o Banco Mundial. Contudo, desigualdades internas, a centralidade da China e interesses divergentes podem reproduzir novas formas de dominação, exigindo vigilância para que o bloco não perpetue relações assimétricas mascaradas como parceria. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Quem está com a gente no programa de hoje é o professor Samuel Spellman. Olha só, uma pergunta muito interessante está chegando em cima do que a Soraya acabou de falar sobre a questão dos BRICS, oportunidades, etc. O Maurício Mendes, professor, lhe pergunta o seguinte pelo Twitter: os BRICS realmente conseguem fazer frente ao poder econômico e político dos Estados Unidos ou ainda é um desafio muito grande? Olha, eu acho que fazer frente é um termo que já começa por si só um pouco complicado, né? Exatamente. Porque a gente, na verdade, lida com a construção de um mundo multipolar por cima de um cadáver que é o da unipolaridade americana. Perfeito. Então a gente lida, na verdade, com o quê, pessoal? A gente tem estados ali que estão se comportando de forma diferenciada, tentando se arranjar nesse mundo novo, ao mesmo tempo que cresce uma coletividade em prol de uma multipolaridade. Certo. Então, é isso, né? Isso gera uma necessidade de você rever uma certa forma de multilateralidade que era construída em cima do poder dos Estados Unidos. A gente vê agora repensar a ONU, repensar as organizações internacionais a partir de um novo arranjo, talvez, né? Exatamente, né? Porque não se trata, de fato, pessoal, de construir uma ordem global paralela. Sim. Sem os Estados Unidos, sem a Europa. Isso não se trata disso. Na verdade, por exemplo, a China acabou de fazer um fórum enorme com a Europa, mas a gente lida, na verdade, com o quê? A gente tem uma ordem global que sempre excluiu os países em desenvolvimento. Ela limitou o financiamento global, ela limitou opções de desenvolvimento, todo mundo foi caindo ali na real de que não dava mais, né? Perfeito. E é interessante você estar falando isso, porque o arranjo, o Gilp diz, né? Você não pode ter uma hegemonia política se você não dominar a economia. Então agora se trata uma mudança econômica que vai gerar necessariamente uma mudança nos arranjos políticos, né? Exatamente. A grande coisa do Gilpin, eu acho, pra gente conversar aqui, é que ele se debruça sobre os debates dos anos 80, né? O que é o Japão? O que é o Japão, assim? E... olha, tinha essa mesma coisa, a ameaça amarela, tinha esses tons ali do que é um confronto hegemônico, alguma coisa na Ásia, mas agora não, a China está se provando, ou está tentando provar ao mundo que ela não é isso. Perfeito. E como é que então a gente coloca esse mundo novo, onde a gente tem uma dualidade que, de fato, tem que representar. Muito interessante a conversa do professor Samuel aqui conosco no programa Globalizando. Já vi que vai ser uma conversa de muita e altíssima qualidade. A gente viajou agora para a Indonésia e eu queria saber da Giovana Palheta. Bom dia, Giovana. Bom dia, professor Mário Tito. Eu queria saber para onde nós vamos viajar agora. Nós vamos viajar para a Arábia Saudita, que encontra no BRICS dois dos seus maiores compradores de petróleo, a China e a Índia, além de manter boas relações comerciais com os outros membros. Para representar a Arábia Saudita, Mário Tito, nós ouvimos Kalek, do Molhon. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, tínhamos saído da Indonésia, vamos parar na Arábia, não é isso, Giovana? Exatamente, nós acabamos de ouvir a música Kalek, que é feita por um artista da Arábia Saudita. Falando nesse país, a estratégia da Arábia Saudita consiste em aproveitar ao máximo suas parcerias sem escolher efetivamente um lado, mantendo relações próximas com os Estados Unidos e ao mesmo tempo expandindo suas parcerias globais. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos com uma conversa de altíssima qualidade. Quem está com a gente é o professor Samuel Spellman. E a gente está conversando sobre essa questão da China, BRICS, a questão do Sul Global, percebendo se isso gera realmente novo arranjo internacional. Nesse sentido, professor, o Thiago Martins está lhe perguntando o seguinte: quais são os mecanismos que os BRICS utilizam para reduzir a dependência econômica dos Estados Unidos e de organismos ocidentais?
Olha, essa pergunta ela é essencial assim, pra gente conversar de fato sobre como acontece no cotidiano essa relação toda com o resto dos BRICS, né? O comércio interbloco se tornou um dos principais temas que se fala. Então, o Brasil quer ampliar suas parcerias de comércio agora com outros países que entraram no BRICS Plus. Sim. O Brasil, por exemplo, buscou o Vietnã como uma opção. Acabou de receber o presidente indiano, Narendra Modi, aqui no Brasil. E, por fim, ele vai estabelecendo diálogos com outros candidatos a ampliar o BRICS, como inclusive o México. Que pelo menos está tramitando no Congresso Nacional lá, da presidente Sheinbaum, que ele quer entrar. Então essa diversificação se tornou tema central. Deixa eu lhe perguntar, é interessante que você está falando, porque com essa questão do tarifaço do Trump, a gente falou isso com a professora Maiane semana passada, né? Você acaba, os Estados Unidos acaba redirecionando que os outros vão para a China, ou com o Sul Global, ou com os BRICS. A gente percebe que se os Estados Unidos perdem a parceria com o Canadá e com o México, é claro que ele fica mais isolado ainda, porque todos os países acabam fazendo negociações melhores com a China e com os países dos BRICS. Pois é, a questão mesmo é como é que a gente faz isso, Maio Tito, onde ainda há também uma necessidade de alcançar o mercado interno norte-americano, que continua com uma posição significativa. A gente não pode achar que já acabou os Estados Unidos. Claro, sentido, perfeitamente. Né? Então, é preciso colocá-lo dentro do seu tamanho atual e, ao mesmo tempo, buscando alternativa. Você acha que essa ampliação dos BRICS acaba gerando essa ampliação também de outros negócios, de um portfólio maior de inter-relações? Ah, com toda certeza, porque a grande coisa mesmo é que a ampliação dos BRICS, na verdade, ela nos conduz para um cenário onde parcerias que antes a gente não vislumbrava estão na mesa de novo. Perfeito. Parcerias como tecnologia nuclear e de satélite com a Rússia, parcerias maiores de desenvolvimento industrial com a China, como agora com a expansão das ferrovias aqui no Brasil. Isso, a infraestrutura toda, não é isso? Crítica, inclusive, dos países. Exatamente. E eu quero dizer para você que é nosso ouvinte, olha só, a gente está discutindo uma coisa que está acontecendo, não é história passada. E isso torna importante estudar relações internacionais, não é isso, professor? É essencial. Eu acho que o aprendizado em relações internacionais, a graduação, o ensino e a pesquisa, sobretudo a pesquisa agora de campo, é central para que a gente entenda esse processo todo. É interessante, né, Soraya, falar em pesquisa, porque mesmo a pessoa estando lá na sala de aula, ela pode começar a ser pesquisadora, né? Com certeza. Aqui, como a maioria dos professores geralmente dizem, a sala de aula é só 40% do aprendizado. O resto a gente vai aprender por nós mesmos, pesquisando em casa, indo a fundo, lendo os livros, tanto que vocês passam, de leitura, né? Vocês passam de conteúdo de leitura, mas com certeza buscar fora. Muito bem, olha só, essa é uma conversa importante que a gente está tendo com o professor Samuel, porque a gente percebe que cada vez mais relações internacionais passam a ser prato do dia, né, professor Samuel? Todo mundo tem que de alguma forma entender de relações internacionais, né? Prato do dia, prato do dia. E todo mundo tem que saber, então, um pouco, né, desse material, Maio Tito. Exato. A questão mesmo é como é que a gente passa um ensino de qualidade, que se expande, que faz engajar os nossos alunos, né? Professor Samuel está com a gente aqui no programa Globalizando. Nós já viajamos pela Indonésia, demos uma volta na Arábia. Maiara Batalha, que surpresa você traz pra gente agora? Professor, o aviãozinho do Globalizando vai pousar agora no Egito, onde a atual adesão reflete o crescente papel desse país como potência regional no Oriente Médio e também na África, né? Trazendo para o bloco a sua localização geográfica, que é estratégica, o seu forte mercado interno e também a sua influência cultural. E para isso nós vamos ouvir agora a Baba de Amir Diab. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa. Fala pra gente, Maiara, que música é essa? Acabamos de passar pelo Egito ouvindo Baba de Amir Diab. Como membro, o Egito busca consolidar laços econômicos e atrair investimentos e também promover a cooperação em áreas como comércio e infraestrutura, contribuindo para o avanço da agenda dos BRICS+, no cenário global. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O professor Samuel está com a gente aqui no programa Globalizando. Estamos numa conversa maravilhosa sobre essa questão da China, BRICS, Sul Global, sobre uma nova ordem mundial. Estamos construindo essa nova ordem mundial. Pergunta da Vanessa Dias no Instagram. Obrigado, Vanessa. Quais são os principais desafios do Sul Global na reconfiguração da ordem internacional? Olha, os desafios são diversos. Para quem vai pensar de fato como é que essa estrutura se dá, a gente tem que de fato ver quase caso a caso, ao mesmo tempo que a gente vê o bloco todo se mexendo. Então, se a gente vê um reposicionamento brasileiro, um reposicionamento indiano, uma dinâmica própria do continente africano,
a gente tem que entender também que isso acontece num sistema que tenta se reinventar, né? E aí nós temos uma questão, né? Nós falamos agora da União Europeia, falamos aqui na live com a Nina, da União Europeia. Parece que ela se apequenou, ela diminuiu muito o seu poder porque ficou subserviente aos Estados Unidos, né? Exato. Eu me questionava com alguns amigos meus outro dia, na verdade, porque quando eu era criança, a gente sabia muito bem quem é o primeiro-ministro do Reino Unido. Exato. A gente sabia quem eram essas pessoas e esses atores de fato importavam no dia a dia. Inclusive participações que às vezes eram negativas, como o lugar do Reino Unido na guerra do Iraque. Só que hoje em dia a gente não sabe, não se importa, não interessa. Perfeito. Assim, não é só a gente que percebe, o Donald Trump também percebeu, né? Quem é você, né? Quem é você nessa Feira do Pão? Interessante. E você que está na live, você que está aqui no programa, entende que o desafio do Sul Global significa também, professor Samuel, em você reconstruir parcerias e em situações de países que eram um pouco excluídos do processo. Exatamente. Eu acho que a gente ganha, na verdade, com esse BRICS expandido, a possibilidade de dar lugar na mesa para outros atores que estavam a esmo do que é o processo, ou de que estavam com governos ali que não apoiavam a expansão de uma construção global. Fico pensando, por exemplo, você inclui a Etiópia, por exemplo, você inclui o Irã, você inclui o México quer entrar. Então você percebe uma mesa mais diversa que geraria uma multipolaridade, mas também um arranjo melhor, né? Exatamente, né? E leva a gente também, como brasileiro, a repensar o que são esses atores. Como é que a gente vai ver, de fato, esse sistema todo? Porque antes a gente podia desprestigiar um país ou outro, mas não é mais essa situação do globo, né? E olha que interessante, nessa perspectiva do tarifaço do Trump, o Brasil começou a abrir, inclusive, vai começar a negociar com a Indonésia, já começa a negociar com o Vietnã, já está indo para outros lugares. Tanto é verdade que ontem foi dito por grandes agências que não vai haver impacto nenhum sobre o PIB brasileiro do fato do tarifaço, porque o Brasil ampliou tanto essas parcerias que não vai sentir a falta desse específico negócio com os Estados Unidos. Pois é. A grande coisa mesmo é como é que a gente analisa isso no curto, médio e longo prazo, né? Exato. Porque no curto prazo vem um baque, é inevitável, Claro. assim, um bloqueio nesse nível, de fato impacta a economia, né? A gente não pode ser inocente de dizer também que nossos exportadores de fruta, sobretudo, que perderam ali uma grande produção, não vão ser afetados. Claro. Mas no médio prazo, isso começa uma aprendizagem institucional que o empresário ele vai ter que dialogar agora com novas linguagens, vai poder exportar mais colocando agora a embalagem em árabe. Perfeitamente. E no longo prazo, isso gera um país mais complexo industrialmente. E olha que interessante, vai abrir um novo espaço para os internacionalistas, porque em vez de se negociar comércio exterior com os Estados Unidos, onde o inglês era importante, vai ter que negociar em árabe com países árabes ou em vietnamita com o Vietnã. Abre espaço. Abre espaço, exato. Nessas negociações internacionais, eu acho que nossos graduandos, nossos formandos, nossas formandas aqui, né? Eles vão ter, de fato, uma inserção diferenciada agora e tendo que sambar também, porque isso é terreno que ninguém explorou ainda. Muito bem, novidade, isso abre maravilha. O professor Samuel está aqui com a gente no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. Quem está com a gente hoje é a nossa produtora Ana Clara Duarte, está trazendo mais informações. Estamos nas ruas da Grande Belém. Bom dia, Ana Clara Duarte. Aí no estúdio e principalmente bom dia para você, ouvinte do programa Globalizando. Eu estou diretamente aqui da Unama da BR com o José Lopes, que é o vice-presidente do Instituto Venezuela Somos no Pará, que é a associação que ajuda os imigrantes e refugiados aqui do estado do Pará. E vamos falar hoje sobre o workshop que se chama Mural do Clima, que vai acontecer lá na Unama da Alcido Cacela. Bom dia, José. Bom dia, Ana Clara, bom dia a todos do Vente, professor Mário Tito, toda a galera aí da produção, todo mundo. Como é que estão hoje? Então, você poderia explicar assim pra gente, explicar para os nossos ouvintes o que exatamente vai ser esse Mural do Clima? Sim, o Mural do Clima é um movimento que nasceu na França, hoje em dia está em todas as partes, em mais de 150 países, e ele busca que as pessoas conheçam através da didática, de uma proposta pedagógica e lúdica, as causas e consequências das mudanças climáticas de uma forma bem interessante, que é jogando. Ou seja, a gente, através de um jogo de cartas, que são 42 cartas, a gente vai jogando e vai aprendendo como é que essas causas geram as consequências que hoje em dia vemos no mundo, né, através da mudança climática, e de que forma a nossa pegada pessoal interfere positiva ou negativamente em essas mudanças climáticas.
Então, com essa questão do mural do clima, qual seria a importância para a COP30, né, que a gente está no ano da COP, considerando não apenas assim os debates que vai acontecer na Blue Zone, mas também os reflexos da nossa realidade local? Sim, a importância, isso que tu está falando é bem interessante, porque é importante que através do jogo a pessoa compreende que não é algo que chegou e vai embora. Para nós que moramos principalmente aqui na Amazônia, a gente sabe que isso é uma realidade do nosso dia a dia. Então é importante agora porque a gente vai ter a oportunidade de dar visibilidade e colocar ela na pauta, né? De uma forma preponderante. Porém, para todos nós que moramos aqui, vai ser nosso dia a dia. Então a COP30 vai embora, para nós sigue sendo nossa realidade. Então por isso é importante que todas as pessoas, através dessa metodologia, as pessoas conheçam a causa e consequência da mudança climática para saber de que forma nós podemos melhorar todo o nosso entorno aqui na Amazônia, né? Sim, muito obrigada, né? Acredito que essa vai ser uma ótima oportunidade para todos. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo aqui no programa Globalizando. Obrigado a você, professor Mário Tito. Um forte abraço a todo o pessoal que está aí na rádio. E a gente se vê nessa quinta-feira, 18h30, lá na Alcindo Cacela. Exatamente, e estou diretamente aqui na UNAMA da BR com o José Lopes, que acabou de fazer esse convite para todos. E é isso, um bom dia a todos. Obrigado, Ana Clara, maravilha a tua participação. Inclusive, quero lembrar, reforçar o que o José acabou de dizer pra gente, tá? Nós, da UNAMA, do curso de Relações Internacionais, abraçamos essa causa no dia 28, quinta-feira, não só a minha turma do 8º semestre, mas o 6º semestre, mas o 4º semestre, e quem quiser do 2º semestre pode participar. A gente vai fazer, assim, uma grande simulação no Mural do Clima, vai ser inesquecível, você não pode perder. E agora nós vamos para a última etapa da viagem musical no primeiro bloco. Soraya Pinheiro, é com você. Bom, a África do Sul, único membro africano do bloco, fortalece a representatividade do continente no BRICS+. Como uma das maiores economias africanas, o país contribui com a sua riqueza em recursos naturais e sua posição estratégica no comércio global. Para representar a África do Sul, ouviremos Truth or Dare, de Tyla. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Que viagem maravilhosa, Soraya! É isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Truth or Dare, de Tyla. Nos BRICS+, a África do Sul promove a cooperação Sul-Sul, defendendo os interesses das nações em desenvolvimento, como o acesso a financiamento e reforço de parcerias comerciais. Muito bem, agora, Giovana, estamos terminando o primeiro bloco, para onde nós vamos viajar no próximo bloco. A tendência aqui é sempre melhorar, Maritita. Então fique ligado, porque no próximo bloco a playlist de hoje vai passar pela China, Índia, Rússia e, obviamente, o nosso Brasil. E você está no programa Globalizando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos, após o nosso apoio cultural. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Sou o professor Mário Tito Almeida. Queria mandar um abraço para você que nos acompanha já há quase 13 anos aqui na Rádio UNAMA, um dos programas mais antigos, talvez o mais antigo de toda a rede de programação daqui da Rádio UNAMA. E eu quero mandar um abraço para a galera que nos dá a preferência de sintonia do 105.5 e também quem está indo pelas ruas da Grande Belém e também nos acompanhando pela sua rádio. Muito obrigado. Você que nos acompanha aqui pela BR-316, está indo em Ananindeua, Marituba, Ananindeua, Benevides, você que está acompanhando a gente lá em Santa Isabel do Pará, indo para Castanhal, ou então indo para Colares, indo para São Caetano de Odivelas, indo para minha querida Vigia de Nazaré, Marapanim também acompanha a nossa rádio. Muito obrigado, viu? O programa de hoje está falando sobre BRICS e Sul Global, uma nova ordem mundial. Como convidado, o professor Samuel Spellman, ele é doutor em Relações Internacionais pela PUC de Minas Gerais, possui graduação em Relações Internacionais pela Uninter e atualmente é coordenador das especializações em China Contemporânea e Mudança Global do Clima da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, vice-diretor do Centro de Estudos Globais e China da PUC de Minas Gerais. Antes de continuar conversando com o professor Samuel, nós vamos retomar nossa viagem musical. Soraya Pinheiro, é com você.
A playlist do programa de hoje conta com música dos países que compõem o BRIC+. A nossa viagem musical já passou pela Indonésia, Arábia Saudita, Egito e África do Sul, e agora vamos para a China, que exerce um papel de protagonismo no BRIC+, realizando investimentos significativos em infraestrutura e tecnologia para integrar e impulsionar o crescimento do bloco. Para representar a China, ouviremos Kickback, da banda Wave. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa. Olha só, você não imagina a qualidade dessa música e de onde vem. De onde vem, Soraya? Acabamos de ouvir Kickback, da banda Wave, representando a China. A potência asiática contribui para a construção de um sistema internacional multipolar e mais inclusivo, fortalecendo os países do sul global e ampliando a influência do bloco nas discussões globais. Globalizando. Fique por dentro. O BRICS é um grupo formado por 11 países, destacando seus membros fundadores, que são Brasil, Rússia, Índia e China. Posteriormente, a gente teve a entrada da África do Sul, e eles atuam em cooperação política, econômica e social, e o grupo funciona como palco de articulações políticas e diplomáticas entre os países do sul global. Segundo o professor Dr. Haroldo Ramanzini Júnior, a participação do Brasil no BRICS é estratégica, pois o país se posiciona como um ator global que defende o multilateralismo, a paz e o desenvolvimento sustentável, e aí vem se destacando nas suas pautas socioambientais. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Quem está com a gente hoje é o professor Samuel Spellman. Ele está com a gente para discutir um pouco sobre essa questão China, BRICS e como é que isso configura uma nova ordem mundial junto com o Sul Global. E eu queria fazer um comentário sobre isso que a Soraya falou, foi a Mayara que falou, a respeito exatamente do papel do Brasil. O Brasil tem uma tradição diplomática, ele tem uma tradição de multilateralismo, está inclusive na Constituição. Como é que você vê o papel do Brasil nesse processo? Olha, é um papel fundamental. A gente tem uma posição aqui no continente que ela é singular. Nós somos o maior país da América do Sul, nós temos a maior população da América do Sul, nós somos metade da economia do continente, e a gente tem se posicionado sempre na construção de multilateralismo, seja na organização do Mercosul, seja no apoio à Unasul, que hoje em dia inclusive está parado, que poderia ser bem interessante para essa questão venezuelana agora. Com certeza. E nós também, historicamente, temos um contato com outros países do globo, pela CPLP, que é a Confederação dos Países Portugueses. E, por fim, o Brasil, ele é o país que inaugura até a Assembleia da ONU, gente. Então, essa construção toda, na verdade, é para dizer que esse é um país que ele exerce uma diplomacia que ela pensa o seu lugar no mundo. A questão mesmo é como é que a gente constrói isso ano após ano, né? Exatamente. E o Matheus Rodrigues lhe pergunta uma coisa que vai ao encontro disso. Qual é o papel do Brasil dentro dos BRICS e como ele tem se posicionado nas negociações internacionais do grupo? Olha, essa é uma questão chave. Porque esse ano nós fizemos um BRICS no Rio de Janeiro, que foi um BRICS que ele foi um pouco abreviado. Essa tem sido uma crítica muito, muito forte, sabe? É uma crítica muito, muito enfática. Porque na medida em que a gente tem 2 grandes eventos e no mesmo ano, no mesmo país acontecendo, isso divide um pouco o corpo diplomático sobre qual direção estratégica é tomada. Com certeza. Então, quando a gente lida com isso no Rio de Janeiro, o que pode ser pautado aqui agora? Existem também matérias dentro do BRICS que são matérias que não são consenso. Desdolarização está no centro disso. Existem alguns países BRICS que não são favoráveis a isso. Da mesma forma que a expansão contínua do bloco também é matéria de dissenso. Perfeitamente. Então, como é que a gente constrói, na verdade, uma unidade? A gente constrói apoiando matérias que são de entendimento comum. Perfeito. Multilateralismo, uma posição não alinhada na geopolítica, defesa da paz mundial. Perfeito. Isso tudo se coloca como uma agenda conjunta dos países BRICS. Todos concordam e vamos lá juntos. Vamos lá juntos. No que a gente não concorda, a gente vai discutir. No que a gente não concorda, a gente constrói um consenso. Muito bem. E nesse sentido, a Rose, aqui na nossa live, está perguntando o seguinte: como é que vem se dando o debate acadêmico nos fóruns dos BRICS em relação à Amazônia, as soluções de problemas socioambientais nessa atual configuração? Olha, a Amazônia, ela acaba tendo essa centralidade geopolítica que não é somente aquela da estratégia brasileira para a COP. Ela é, de fato, o lugar onde a gente vai decidir uma série de matérias que são essenciais para que a gente entenda a governança global do clima. Isso. Então, como é que a gente coloca, de fato, aqui Belém,
essa cidade vai abrigar um grande evento global que, de fato, vai trazer pessoas para dialogar sobre temas muito difíceis. Porque outra matéria também que fica em paralelo, na verdade, é que a COP, ela nem sempre causa esse consenso todo. Na verdade, tem tido alguns problemas nessa agenda também. E olha, interessante a conversa com o professor Samuel e a pergunta da Rose, e nós vamos ter um Globalizando no mês de setembro, repercutindo inclusive essa reunião que aconteceu ontem lá na Colômbia, da OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que tem tudo a ver com a pergunta que foi feita, como é que o Sul Global vai se posicionar diante dessa questão ambiental na Amazônia. Interessante a nossa conversa e também interessante a nossa viagem musical. Giovana Palheta, com você. A nossa viagem musical agora vai passar pela Índia, que é uma das economias que mais crescem no BRICS, movimentando bilhões nos setores de tecnologia, agricultura e indústria. Para além disso, o país investe em projetos voltados ao fortalecimento dos demais membros do grupo. Para representar a Índia, nós ouviremos Biri, da Sunidhi Chauhan. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. E essa música especial vai para Eduardo Oliveira, que é fã inconteste de todas as músicas da Índia aqui do Globalizando. Aliás, música da Índia de altíssima qualidade, hein, Giovana? Exatamente, a gente acabou de passar pela Índia, tá bom, gente? Que com sua diplomacia estratégica mantém relações positivas com o Ocidente e, ao mesmo tempo, fortalece seus laços com a Rússia e a China, atuando na construção de um mundo mais multipolar. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O professor Samuel Spellman está aqui com a gente no programa Globalizando, e tem participação dos nossos ouvintes. Vamos acompanhar. Oi, bom dia, meu nome é Andresa. Eu estou aqui assistindo o programa e eu tenho uma dúvida. Os BRICS representam uma alternativa real à ordem mundial, que é dominada pelos Estados Unidos? Olha, uma alternativa real é alguma coisa que a gente constrói conjuntamente. Não dá para se chegar assim e dizer que ele já é uma alternativa, porque inclusive quem muito afirma que ainda não é. É sempre um sinal, inclusive, psicanalítico de segurança, né? Exatamente. Deixa os outros reconhecerem. Né? Só que isso é feito, de fato, com diálogo, com construção conjunta, mas sabendo que existe uma dinâmica hegemônica. Sim. Que ela não quer abrir espaço, ela não quer dialogar, e ela tem, na verdade, inclusive atacado aliados estratégicos, Sem dúvida. A gente conversava aqui, em paralelo quase, sobre, na verdade, o papel da Índia nisso tudo. Sim. A Índia sempre foi um país que esteve bastante próximo dos Estados Unidos, em que pese ele tem uma relação histórica de cooperação militar com a Rússia. Exato. Só que agora a Índia tomou umas tarifas de 50% igual ao Brasil por outras questões. A desculpa aqui no Brasil, na verdade, foi uma desculpa democrática, que entrou direto na nossa questão nacional como um país soberano. Exatamente. A da Índia foi completamente absurda também, tal qual a nossa. Então você vai vendo, mas é 50 para cada um. A punição é o quê? Pertencer ao BRICS? Não é? Exatamente. Daqui a pouco vai se chegar à conclusão de que, na verdade, a estrutura toda é para não deixar os BRICS crescerem, ou o Sul Global ter um certo protagonismo, né? Pois é, exato. Só que também quando você fica inseguro demais, batendo em todo mundo, bate num, bate no outro, vai irritando todo mundo, um após o outro, a realidade vai aparecendo para os atores que estão na mesa, né? Perfeito. Então isso fortalece, na verdade, uma intenção coletiva de montar um bloco que, se ele não se apoia em tudo que ele já tem, ele pode construir um negócio sobre uma base que seja comum. É interessante que na notícia de ontem o próprio Narendra Modi acabou de dizer que ele vai sim explicitar uma relação mais próxima com a China, vai começar a trabalhar negociações dentro do bloco sem passar pelo dólar. Então são modificações do processo que foram geradas por essa tarifa de 50%. Pô, se meu amigo, se meu parceiro me taxa assim, por que eu vou ficar com ele? Pois é, veja, a consequência que fica aqui em paralelo, pessoal, para que a gente converse em termos de economia política. Uma vez que existem fortíssimas tarifas em cima da Índia, a gente tem um cenário complicado porque ela recebe menos dólares. Se ela recebe menos dólares agora, ela não tem como fazer esses pagamentos internacionais. Ela, que era um país que não apoiava a desdolarização, agora vai desdolarizar também. Tá feito o recado aqui, olha, conversa de qualidade aqui no programa Globalizando. Prazer saber que você está com a gente aqui na Rádio Nama. Estamos viajando também pelo mundo da música. A gente já passou pela Indonésia, você me lembra? Indonésia, Arábia Saudita,
Egito, África do Sul, passamos pela China e passamos pela Índia. E agora, para onde nós vamos, Mayara Batalha? Professor, a gente vai agora para a Rússia, que é um dos membros fundadores do BRICS, né? E a Rússia tem planos avançados para criar métodos de pagamento alternativos ao dólar, inclusive era o que a gente acabou de falar aqui, né? E também lidera discussões sobre este tema na cúpula do bloco. E para representar a Rússia, ouviremos agora a Pesenka de Ruki Ver. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. É diretamente de Moscou, não é isso, Mayara Batalha? Exatamente, acabamos de passar pela Rússia escutando Pesenka de Ruki Ver. O presidente russo, Vladimir Putin, acredita que o modelo atual de globalização se tornou superado e que o futuro pertence aos mercados emergentes e aos países que se articulem dentro desse novo modelo. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Hoje quem vai falar do site Internacional da Amazônia sou eu mesmo. A gente tem um projeto de extensão que em forma de rádio, que é o Globalizando, e um projeto de extensão em forma de site, que é o site Internacional da Amazônia. É interessante que se chama Internacional da Amazônia por um motivo muito simples. A gente está formando internacionalistas para trabalhar no mundo, mas a partir de um locus que é a Amazônia, e ao mesmo tempo entender o que é que se diz sobre a Amazônia e o que é que nós somos protagonistas da Amazônia, podemos colaborar com o desenvolvimento da região. E o site é isso, o site é uma forma do aluno participar escrevendo, são mini papers, são apenas ensaios de 1,5 página, mas que produz conhecimento maravilhoso. Mayara, você já escreveu para o site, né? Como é que foi a experiência? Já, professor, foi uma experiência bastante inovadora, porque a gente já começa estando ali primeiro semestre, segundo semestre, então a gente já tem esse contato com artigos, enfim, resenhas, e é uma experiência bem, bem nova, porque a gente está ali, né, novo no curso. Sim, claro. Então é algo que a gente vai aprendendo e de fato vai evoluindo cada vez mais, né? A gente vai tendo esse domínio de escrita, de conhecimento mesmo. Já escreveu, Giovana? Já escrevi, a equipe do Internacional é toda maravilhosa e eu acho que uma coisa muito importante também na experiência de escrever um artigo para o Inter é justamente porque a gente tem uma liberdade, lógico que tem a estrutura do texto, claro, mas a gente tem uma liberdade muito bacana para fazer nossas análises e utilizar os nossos repertórios que nós aprendemos dentro do curso, também fora dele, né? Sem dúvida. E é importante, né, Soraya, você desde o primeiro momento começar a escrever, porque isso te ajuda também a ir desenvolvendo análises internacionais. Com certeza, acredito que isso, além de desenvolver a escrita, desenvolve também o pensamento crítico e desenvolve, além do mais, os repertórios, além das resenhas. A gente tem todos os artigos, as análises, os quadros do Internacional, que também são muito importantes. Um desses quadros é, com certeza, o Duma Informado. Todo dia, 9 da noite, nós temos o nosso Duma Informado. É o resumo das principais notícias do dia. Você ficou interessado? Olha, o endereço é internacionaldaamazônia.com e nós temos toda uma produção de uma série, inclusive nas nossas redes sociais, Inter da Amazônia, BRICS e Sul Global, resenha, Wall Street, o dinheiro nunca dorme, a flexibilização do licenciamento ambiental, a personalidade, muita coisa boa, então pode seguir a gente no site Internacional da Amazônia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. E nós estamos então conversando com o professor Samuel Spellman. Ele está com a gente falando sobre a questão dos BRICS, crescimento. Uma experiência interessante, né, professor Samuel? O site, né, o Internacional da Amazônia, né? Eu acho que toda a experiência que vocês montaram aqui é interessantíssima. É uma experiência que mostra muito aprendizado institucional, muita qualidade, muito engajamento. E o site é um produto disso, né? Então, assim, por que não acessá-lo? Por que não ler? Por que não se interessar mais? Por que não contribuir também, né? Tem um lugar para cada um. Eu gosto mais de futebol, então por que não escrever fazendo relações internacionais com futebol? Cadê a análise do campeonato da Nigéria? Então por que não fazer uma resenha? E tem uma pergunta aqui do Ângelo Pontes. Quais são as maiores dificuldades que os países do Sul Global enfrentam para ter mais voz nas decisões internacionais? Olha, ter mais voz implica posicionamento também. Sim, claro. Quando a gente coloca isso em pauta, a gente tem que saber que os países eles têm que dialogar, eles têm que construir uma narrativa e também uma agenda. Então, mas isso implica também se posicionar.
esse posicionamento, ele progressivamente tem levado os países a reanalisar também como eles encaram a sua própria pauta diplomática. A questão mesmo é como é que isso se reorienta no cenário global. Falando em termos francos aqui, uma coisa é a relação histórica, por exemplo, de conexão de comércio dos países francófonos antes nos últimos anos, que foi completamente mudada, dado o cenário revolucionário que alguns países da África estão passando. O próprio Níger fez logo uma reação forte à França, né? Pois é. E isso modifica diametralmente o que é a dinâmica toda. A exportação de urânio, por exemplo, entra aí. Antes a Nigéria cobrava nada, dava de graça quase para a França, agora está cobrando o preço justo. Muda totalmente a relação. Olha só, quero mandar um abraço para o Eduardo Oliveira, dizendo que o programa está especial. O Felipe está dizendo bom dia. A Suelen também está dizendo bom dia. A Yasmin Cavalcante está dizendo o tema de hoje é muito importante para entender um pouco mais da dinâmica global atualmente. O Felipe está dizendo, já escrevi para o site, mas quem sabe não aparece uma outra oportunidade. E muita gente participando aqui do nossa live. A Nina tá transmitindo pra gente, o Crigo, a Cleise Duarte, a Miriam, o Felipe, Yasmin Cavalcante, Rose, Thalita Macedo, Eduardo Oliveira, Paulo César, Márcia Martins, Lidiane da Silva. Beijo pra todo mundo que tá participando da nossa live. E uma pergunta que eu quero lhe fazer, que eu acho importante: o senhor é responsável por estudos de pós-graduação, especialização sobre China. Como é que é seu trabalho? Olha, meu trabalho, na verdade, é o seguinte: eu sou coordenador de curso na PUC Minas, de 2 cursos, né? O de China Contemporânea e o de Mudança Global do Clima. O de China Contemporânea, a gente traz egressos do curso de Relações Internacionais, mas de outros cursos também que são interessados no que é a China hoje. Perfeito. Então a gente tem uma série de disciplinas que tem encartes tanto disciplinar, como vocês conhecem, que são 16, 20 horas aulas ali, como também trazemos palestrantes para contribuir conosco com 4 horas ali aula. Palestras pagas, evidentemente, que de fato entram ali na agenda para que a gente possa construir esse conhecimento. Ao mesmo tempo, a gente organiza ali de uma forma tal que a gente tenha disciplinas sempre constantes, com né? certeza. Porque tem uma tendência que é essencial. Mas é presencial, online? É online. Olha que interessante. Facilita bastante. Então, por né? exemplo, a Brenda Thalita, que já terminou o curso, já está eleita para poder fazer, se quiser fazer. Pode ser nossa aluna. Exatamente. E isso gera um interesse muito grande, porque China está no centro das atenções hoje. Está no centro das atenções hoje. Esse curso já tem 4 anos, a gente montou ele em 2021, como uma consequência do Centro de Estudos Globais de China. Sim, perfeito. E ele foi montado, de fato, para refletir uma realidade que ela sempre está mudando. Perfeito. Então, algumas disciplinas que não tinham na sua abertura vieram depois. A gente não tinha disciplina de China-Rússia, hoje em dia tem. Interessante. Certo? Mas outras sempre estavam lá. Então, economia política internacional é um tema constante. Inclusive, eu sou coordenador de curso, eu posso também incluir pessoas já nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre tem ali uma atenção especial para o aluno, né? Que vem ali nos buscando esse conhecimento mais especializado. A gente tem também abertura para mercados mais específicos. Então, tem gente dos negócios que entra, gente da indústria que vem fazer com a gente, Vale do Rio Doce, Caixa Econômica, Universidade de aluno mesmo. Vem aí China e Amazônia, pode ser uma disciplina lá na PUC de Minas. Olha que interessante falar do interesse da China na Amazônia e da Amazônia na China, muito interessante. Eu queria, já quase terminando o programa, dizer que a presença do professor Samuel aqui é muito estimulante, exatamente para que a gente possa pensar um mundo sobre perspectivas diferenciadas, com profundidade, e isso é muito interessante. Vamos chegar na última etapa da viagem musical agora. Chegamos de volta para casa, Soraya. Isso mesmo, professor. A playlist de hoje já passou pela Indonésia, Arábia Saudita, Egito, África do Sul, China, Índia, Rússia e agora voltamos para casa. O papel do Brasil dentro do BRICS+, é fundamental, sendo frequentemente referido como motor do bloco e, consequentemente, da promoção de uma nova ordem mundial mais justa, inclusive sustentável. Para representar o Brasil, ouviremos Peabiru, de Almi Sater. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, voltamos para casa, Soraya. Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Peabiru, de Almi Sater. Apesar das recentes ameaças de tarifas por parte dos Estados Unidos, o Brasil reafirmou seu compromisso com o BRICS+, como uma plataforma multilateral, sem qualquer alinhamento automático com a China,
alinhamento automático à China ou a qualquer outro país. E este foi o programa Globalizando de hoje. Acabou o Globalizando de hoje, passa rápido pra caramba, né? Muito rápido, uma hora de programa, corre, voa, e a gente fica feliz de saber que você participou com a gente. Tem uma participação aqui do Krieger Lutemeyer, tá dizendo, ótimo programa, Globalizando sempre trazendo discussões relevantes e de qualidade. Um abraço pro Rony também, que tá com a gente. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, prazer muito grande saber que você está com a gente. Olha, se a gente fizer uma conta, são 13 anos de programa quase, cada ano tem 50 programas mais ou menos. Faça a conta aí, Maiara, são mais de 600 programas já que a gente já fez aqui do Globalizando. Imagine a playlist maravilhosa em 600 programas, né? Pois a gente fica feliz. Você pode mandar sugestões de temas pra gente através do e-mail programa globalizando@gmail.com. Agradeço demais a presença do nosso convidado, o professor Samuel Spellman. Que prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Dama. Olha, foi sensacional, Mário Tito. Realmente muito bom tá aqui com você, tá aqui com todos vocês também que compõem esse programa, né? E de dizer assim que, de fato, isso aqui é um projeto maravilhoso, gente. É a primeira vez que eu venho aqui, a primeira vez que eu conheço o espaço, mas o espaço é excelente. E, assim, convido todos a continuar escutando, pertencendo à audiência aqui e também engajando nas redes sociais, né? Muito bem, obrigado, professor Samuel. Agradeço a quem fez perguntas. Maurício Mendes, Thiago Martins, Vanessa Dias, Matheus Rodrigues, Andresa Alcolumbre e Ângelo Pontes. Quero agradecer na locução, diretamente de Curuçá, Maiara Batalha. Obrigado, Maiara. Obrigada, professor Mário Tito e professor Samuel, por essa aula, né? É sempre importante que a gente possa ter essas conversas. O professor Mário Tito mesmo falou isso agora há pouco, que são conversas que estimulem, né, mais ainda a produção e enfim, conhecimento. E eu queria convidar você, caro ouvinte, para acompanhar a gente no próximo sábado, porque a gente vai falar sobre um tema que, tá bem quente aqui na região e no mundo inteiro, né, que é o turismo na Amazônia em tempos de COP30. Fique ligadinho. Programa imperdível, você não pode... Olha, sábado que vem promete, viu? E quero agradecer a acadêmica do segundo semestre, faz parte da equipe de playlist, Soraya Pinheiro. Obrigado, Soraya. Muito obrigada, professor. Obrigada a toda a equipe. Obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou. Obrigada, professor. E também quero pedir para nos acompanhar nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Threads, todas @Globalizando. Muito legal. E agradecendo àquela que faz parte da equipe de externas acadêmicas do segundo semestre, Giovana Palheta. Obrigado, Giovana, aniversariante da semana. Eu que agradeço, professor Mário Tito. Agradeço também ao nosso entrevistado por compartilhar esse conhecimento com a gente. E também venho informar os nossos ouvintes que o programa Globalizando ficará disponível a partir de terça-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast, todos os programas Globalizando. Legal, quero agradecer a quem fez a direção de estúdio, a Eduardo Aisha, que está com a gente. No cronômetro esteve Brenda Thalita Macedo, muito obrigado, Brenda. Na transmissão da live, Nina Fernandes, obrigado, Nina. Também quem esteve com a gente foi na transmissão da live, já falei agora. E com a gente, a Rose está dizendo tema importante, diálogo muito bom. A Márcia Martins dizendo programa muito bom, sou fã. A Yasmin Cavalcante dizendo, já acabou? Que programa excelente, o tempo passou voando. Agradeço a todo mundo. Este programa também foi produzido por Eduardo Oliveira, coordenador executivo. Carol Matsura na gestão de liderança. Vitória Magno e Juliane Vidal nas orientações. Maria Clara Barata, Vitória Santos, Laura Coelho, Krieger Lutemeyer, Miguel Cabral na playlist. Maria Luísa Garcia, Alice Cardoso, José Cherne, Yasmin Cavalcante, Sátia Lobato, Roseli Ribeiro no Globalizando News. Rita Polaro, Emi Vilas Boas, Marília Martins, Eduarda Miranda, Fernanda Nunes, Camila Barreto, Érica Mayumi, Marcelo Freitas nas mídias, Lara Rabelo, Eduarda Cavalcante, Camila Valentim, Felipe Ranieri, Gabriel Reis nas externas, Sérgio Salles, Felipe Leão, Luciano Trindade nas entrevistas, Brenda Macedo, João Victor Barra, João Caio Cunha no conteúdo, Yane de Paula, Joelma Costa, Isabela Soares no roteiro, Letícia Costa, Camila Neres, Ana Beatriz Pinheiro na revisão, além de Daiane Almeida, Suane Rocha, Luísa Costa no arquivo, documentação e relatórios. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, na operação de áudio internacionalista Wardel Monteiro. Obrigado, Wardel. A apresentação família professor Mário Tito Almeida e a direção geral professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Tchau, pessoal. Daqui entrou em outra jogada e hoje é tudo só já me ligou.